Fala amigos, tudo bem? Vamos então continuar o estudo sobre Hebreus a partir do capítulo 13. Então vamos direto ao assunto. Exortações finais. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, os pastores dessa época são aqueles que foram diretamente enviados por Jesus. Não são pessoas que foram, então, que têm cargos de homens, cargos instituídos por homens em tempos religiosos. Está falando sobre, por exemplo, Paulo, os apóstolos desta época e mais alguns outros homens da igreja primitiva. Então estes seriam os pastores, né? Obviamente existem homens muito bons ensinando a palavra, sim, mas não vos enganeis por qualquer título de homens, pois muitas vezes aquelas pessoas não foram enviadas por Deus, entende? Então, continuemos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque bom é o coração, que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Temos um altar de quem não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, fora do templo, no Monte das Oliveiras, se eu não me engano. Enfim, fora do templo, no monte, ele foi crucificado. Então, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Fora, então, do arraial, quer dizer, fora, então, do templo, fora do sistema religioso. O sistema religioso que é a grande Babilônia de Apocalipse. Então, nós temos algumas igrejas, algumas pessoas boas que ensinam, entende? Mas no geral, você tem que tomar muito cuidado, porque a maioria desses lugares estão mortos, eles não pregam a palavra, pregam doutrinas de homens, doutrinas de demônios, palavras que as pessoas querem escutar, pois tendo comichões em seus ouvidos, como dizem Tessalonicenses ou Efésios, tendo comichões em seus ouvidos, não podiam mais escutar a sã doutrina, portanto juntaram para si doutores para que falassem então o que eles queriam ouvir. Então, saiamos para fora do arraial, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A comunicação, que é o que eu estou buscando fazer agora. Obedecei a vossos pastores, como já explicado, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas.
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então, Paulo, pedindo para orar então por ele, para que ele então seja restituído, porque ele estava na prisão. Então, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, o único pastor, este sim, que falou que haveria então um único pastor e um único curral, que todas as ovelhas seriam ajuntadas na então Igreja de Cristo, que é a sua noiva, que é o conjunto dos eleitos. Então, a Igreja de Cristo está sendo separada do mundo. Muitas vezes isso dói, mas quanto mais você compreende e aceita, então se afasta do mundo, mais paz você sente, pois você está fazendo a vontade do Pai. E é por isso que muitas vezes nós então somos rejeitados pelo mundo. Tentamos falar as verdades bíblicas e as pessoas nos rejeitam e ficam com raiva. Pessoas que nem nos conhecem nos tratam mal, porque isso muitas vezes é espiritual. Então, não vos espanteis disso. Se até Jesus Cristo foi rejeitado, imagine então nós, seus servos, e que podemos nos fazer amigos dele, seguindo então as suas leis, nos fazemos amigos de Deus então. Mas então é por isso que nós não devemos ficar tristes por sermos rejeitados pelo mundo. E, em vez disso, nós devemos nos afastar do mundo e buscar agradar ao Pai, pois maldito é o homem que confia no homem e bendito é o homem que confia em Deus e que tem a sua confiança no Altíssimo. Então, que o grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então, este é o final da carta de Paulo aos Hebreus. Eu comecei pelo capítulo 12 no vídeo passado e vim então ao 13, mas em breve virei com mais cartas de Paulo, porque estas são magníficas, apesar de um pouco complexas, mas tendo entendimento, são as melhores cartas. E eu me lembro nas primeiras vezes que eu li como as palavras pareciam duras e como agora elas me confortam meu coração, para ver como quando o tempo passa, né? No começo eu não me fazia tão participante do Evangelho, ainda estava começando, ainda estava lendo a Bíblia no início da minha jornada. Mas quanto mais participante você se faz e você carrega a sua cruz e acaba então sofrendo essa separação, sofrendo as repreensões do Pai, e quanto mais você vai abominando a maldade, a mentira, e você se sente mal pela injustiça, e ao mesmo tempo Deus vai te dando a paz, o amor dele e a sabedoria, então você vai morrendo para esse mundo e vivificando o seu espírito. Então, e desta forma, as mesmas cartas que me assustavam agora me trazem alegria e paz. Que, por exemplo,
Por exemplo, quando fala aqui, eu já vou achar. Bom, então o raciocínio que eu queria fazer é o seguinte: quando você vai lendo a Bíblia, Provérbios e as exortações de Paulo, você vai então sendo confrontado. E este confronto é o Espírito Santo, então, fazendo com que você, trazendo à luz o seu pecado, né? Trazendo à luz toda aquela corrupção, aquele pecado. E quando você é confrontado com isso, isso dói. Mas então você tem a decisão de ignorar ou a decisão de lutar contra isso para melhorar para Deus. Então, por isso que muitas vezes no começo dói. Mas cada vez mais então eu vou tendo prazer e alívio lendo a Bíblia, porque ela traz a esperança para os que buscam a santificação, para os que buscam a justiça e para os que abominam a maldade e a mentira, enfim, todas essas questões. Então, mas o versículo que eu estava procurando é o seguinte: a carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, ele fala o seguinte: então tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, que é Deus. Então, aqui ele nos chama a ser um soldado de Jesus Cristo, a carregar nossa cruz e a sofrer as aflições que devemos sofrer, mas ao mesmo tempo, é claro, como em 2 Tessalonicenses, regozijemos no Senhor, examinai tudo e reter o que é bom, não desprezeis as profecias, e afastai-vos de toda a aparência do mal. Então, quando você entende o tamanho do que é servir a Jesus Cristo, para de levar como uma brincadeira e aceita então o seu papel como soldado, entende que você está numa batalha espiritual. E quando você aceita então isso, as coisas começam a andar, começa a fazer mais sentido, então trazendo mais paz e menos confusão. Mas então é isso. Então sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Sim, essas palavras são verdadeiras. E eu agradeço se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.